Vamos ler agora no livro dos Salmos, número 51. Salmo número 51, e versículo 1. Para meu amigo prestar atenção e ver como que este homem escreveu acerca de si, os seus pensamentos, a sua preocupação. Salmo número 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos voltar até capítulo 32, Salmo número 32. Também a experiência de Davi. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu rumor se tornou em sequidão de estio. Silá. Olha versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Silá. Vamos para o Novo Testamento agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Um versículo só quero ler aqui. 43. Atos 10 e 43. A este Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, Cristo, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quero ler de novo. Se meu amigo fosse entender esta verdade, podia sair daqui esta tarde sabendo que o seu pecado está tudo perdoado. Que bênção seria! A este Cristo dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Só estes versículos eu queria ler com a bênção de Deus. Eu não posso ler acerca de Davi sem me lembrar da minha infância. Que nem o nosso irmão Seu Crawford que acabou de falar, eu nasci numa casa, num lar cristão. Gostava muito da minha irmã gêmea. Nós fomos criados juntos e, olha, eu sei que tem gêmeas aqui. E entre gêmeas tem um amor todo especial. Eu caminhava com a minha irmã para o colégio, carregava a mochila dela e, olha, brincávamos juntos e tudo, mas ela gostava muito de ler. Eu não tinha tanto interesse, mas eu gostava de escutar. E
lá na nossa casa tinha Bíblia sim, mas tinha vários livros, histórias da Bíblia. Eu gostava de escutar a minha irmã ler das experiências de Davi. Aquele dia quando ele estava lá, apacentando as ovelhas do seu pai, Davi, Jessé. Aquele dia quando aquele leão chegou lá e levou uma ovelha, e Davi foi atrás e tirou a ovelha da boca do leão e matou o urso também. Eu gostava de ler, de ouvir de tudo isso. Experiências. Daí aquele dia tão marcado na vida dele quando ele enfrentou Golias, um homem de 2,90 metros de altura, mais ou menos. E com uma funda e uma pedra matou aquele homem. E quando ele foi saindo daquele dia, carregando a cabeça de Golias. Experiências interessantes. Mas sabe, prezado ouvinte, eu tenho lido aqui esta tarde de uma experiência mais importante na vida de Davi. Aquela experiência quando ele parou para pensar em si mesmo. Quando ele chegou a pensar no seu pecado. Aquela experiência quando ele ficou preocupado com o seu pecado, pensando no seu futuro, pensando no juízo vindouro. Quem sabe se eu fosse chegar na sua casa depois desta conferência, quem sabe meu amigo bem podia falar de várias experiências na sua vida. Dias de alegria e quem sabe dias de luta e assim adiante. Mas será possível que haja alguém aqui que poderia falar daquele momento na sua experiência quando ficou pensando no seu pecado? Quando ficou preocupado com o seu estado à luz da eternidade, porque sabe, prezado ouvinte, cada pessoa aqui, incluindo a gente, nós somos um povo destinado à eternidade, para ocupar um lugar, ou lá no céu, na felicidade eterna, ou lá nas profundezas do inferno, perdido para toda a eternidade. Será que meu amigo tem pensado assim? Que momento tão bom, quando uma pessoa está esclarecida acerca da gravidade do seu pecado. Quando uma pessoa fica separada das outras pessoas. E quando começa a pensar com sinceridade, é a minha alma, é a eternidade que está na frente de mim. Olha, Davi, naquela ocasião, ele não estava querendo escutar uma música bonita, não. Ele não tinha interesse em falar do pecado do vizinho. Não tinha interesse no pecado de Joabe, o capitão do exército. Era um homem ligeiro para derramar sangue. Não tinha interesse nele. Mas naquela ocasião, ele começou a pensar o meu pecado. Oh, prezado ouvinte, que dia seria se meu amigo agora fosse parar e pensar no seu estado à luz da eternidade e pensar na gravidade do seu pecado. Isaías 59 e versículo 2 mostra para nós que o seu pecado tem separado você de Deus. E cada dia que vive está cada vez mais longe de Deus e cada vez mais perto do juízo de Deus, o seu pecado. Romanos capítulo 13 e 23 mostra para nós, não há diferença porque todos pecaram, todos, mas destituídos estão da glória de Deus.
Será que meu amigo está sabendo aqui esta tarde que o seu pecado, meu amigo, está trancando a porta para o céu? E se você morresse esta tarde aqui nesta conferência, antes de alguém chegar ao seu lado para ver o que aconteceu, a sua preciosa alma estaria nas chamas do inferno, perdido para toda a eternidade. Que Deus lhes ajude nestes momentos pensar seriamente em si mesmo, esquecendo de cada pessoa que está aqui neste salão e pensar em si mesmo. Mas Davi pensou no seu passado. Salmo número 25, nós lemos que ele disse: Senhor, não se lembres do pecado da minha mocidade. Será possível que haja alguém aqui e agora você está se lembrando do seu passado? Será que a consciência está acusando? Pois é, mas que conferência seria se meu amigo fosse cair na realidade e reconhecer esta verdade? Eu sou um pecador, miserável, condenado, culpado, sem condições de salvar-me a mim mesmo. Eu sou um que merece um lugar debaixo do juízo de Deus para toda e sempre. Olha, eu me lembro daquela noite na minha experiência, dia 19 de fevereiro de 1967, um rapaz de 11 anos de idade, sentado numa cadeira, lá na cozinha sozinho. Eu não tenho vergonha para dizer que as lágrimas estavam correndo no meu rosto. O que foi, diz alguém? Greg, o que foi? Eu estava pensando no meu pecado. Eu estava preocupado com o meu destino eterno. Foi criado que nem o nosso irmão, ouvindo a palavra de Deus. Nunca tinha coragem de dizer que eu não ia na reunião também. Mas sabe, prisão do 20. Me lembro de olhar aquela noite no relógio, estava marcando 15 minutos para meia-noite. Sabe o que eu estava pensando? Não há mais salvação para mim. Já passou a última oportunidade. E sabe, gente, eu era o mais miserável pecador no mundo. Eu pensava, quem sabe, vou viver alguns anos, mas o inferno vai ser o meu futuro para todo sempre. Que momento eu fiquei desesperado da salvação. Mas graças a Deus, nesta altura, os meus pensamentos foram virados para a escolinha. Quero animar os meus amigos aqui que são pais. Toma uma atitude, criar os seus filhos ouvindo a palavra de Deus. Coisa boa ser criado na escolinha. Veio para mim aquele versículo em Isaías 53, versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. E num instante de tempo eu vi que Cristo lá na cruz morreu em meu lugar. Tenho falado de convicção do pecado, mas sabe, é interessante notar, em Lucas capítulo 13, Cristo disse, se não arrepender-se do seu pecado, perecereis. Para uma pessoa ficar arrependida do seu pecado, precisa ficar convicta primeiramente do seu pecado. O que é arrependimento? Davi ficou reconhecendo a gravidade do seu pecado, ficou convicto do seu pecado, ficou preocupado com o seu pecado, ficou arrependido do seu pecado. Arrependimento é uma experiência real. Quando uma pessoa chega nessa altura, a minha vida do pecado não quero mais, e dizer adeus para o mundo, troca de pensamento acerca de Deus.
troca de pensamento acerca de si também. E o que Davi fez? Salmo número 32, nós lemos que a boa mão de Deus pesava sobre ele. Será possível que haja alguém aqui nesta conferência agora sentindo esta pregação, sentindo a palavra de Deus, pensando, pois o meu pecado é algo gravíssimo, o meu pecado está me conduzindo para o juízo de Deus. Não se esquece, meu amigo, que tem um encontro marcado com Deus. Não se esquece que a sua vida um dia vai ser examinada. Que pensamento solene pensar que o dia vem vindo quando Deus vai revelar a sua vida num instante de tempo para você, sabendo que os seus pecados estão tudo notado nos arquivos de Deus. Meu amigo, é um assunto que é obrigado a enfrentar. Tomara que tenha coragem esta tarde, enfrentar este assunto e ver este assunto resolvido uma vez para todo o sempre. Porque todos nós um dia vamos ver Cristo face a face. Eu dou graças a Deus que o meu pecado está tudo perdoado. Dou graças a Deus que o dia vem vindo quando eu vou ver Cristo face a face lá na glória. Será possível que haja alguém aqui que você lá no espaço, quando este mundo vai fugir e quando os céus vão fugir, e lá no espaço, no grande trono branco, vai olhar para Cristo e vai se lembrar, quem sabe, das reuniões aqui em Três Passos. Quem sabe lá em Porto Alegre e outros lugares, onde escutou acerca de Cristo. E pensar, pois naquele tempo era podia ser meu Salvador, mas agora o juiz. Que momento vai ser quando aquela sentença vai ser anunciada? Quando vai ver que o seu nome não está mais no livro da vida, não está lá. E da presença daquele que pode ser o seu Salvador esta tarde, vai cair e ser lançado no lago de fogo. Será que você está sentindo isso? Como que eu estou sentindo? Acha que é fácil aqui ficar falando estas coisas? Eu digo que não. Muito solene olhar para as pessoas destinadas à eternidade. Meu amigo, o inferno é um lugar real. E quem falou mais do inferno nas Escrituras foi o Senhor Jesus Cristo mesmo. Ele disse, onde o fogo nunca se apaga. E nunca vai sair ninguém das profundezas do inferno e entrar lá no céu, nunca. E Davi, Salmo número 32, o que ele fez? Ele enfrentou este assunto do seu pecado. E sabe quando você vai ser salvo? Quando toma uma atitude, como que nós temos ouvido. Hoje eu quero ser salvo. Hoje eu vou ser salvo antes de dormir. Interessante notar que Cristo veio buscar e salvar os pecadores. Então, o Salvador buscando e o pecador buscando, só uma coisa que pode acontecer. O que é? Um encontro com Cristo. Tomara que seja a sua experiência esta tarde. Davi sentindo o fardo do seu pecado. Ele confessou o seu pecado. Tantas pessoas, pelo menos estão dizendo, toda noite eu dobro os meus joelhos na beira da cama, peço perdão, não vale nada. E uma realidade, enfrentar este assunto do seu pecado e tomar o lugar de um pecador culpado e confessar o seu pecado.
que nem o publicano em Lucas capítulo 18. O que ele dizia? Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tomou o lugar de um pecador perdido. Davi confessou. E uma maravilha para mim esta tarde falar agora de Cristo. Para o seu problema ser resolvido, o grande Deus da eternidade enviou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá no momento colocado por Deus, Cristo veio. Andou aqui neste mundo, mas sabe, ele foi até a cruz. Eu quero dirigir os seus pensamentos agora até o lugar chamado Caveira. Eu nunca estive lá, é bem provável que eu nunca vou estar lá. Nem sei se algum judeu podia até levar uma pessoa até lá. Mas sabe, todo dia em pensamento, eu vou até lá. Por quê? Lá naquela cruz, o problema do pecado para Deus foi resolvido. Lá naquela cruz, no lugar chamado a Caveira, o problema do meu pecado foi resolvido. Meu amigo, vem cá, escuta. Lá no lugar chamado a Caveira, o seu problema do seu pecado pode ser resolvido esta tarde. Não é que o lugar é especial, mas aquela pessoa que deu a sua vida lá no lugar chamado a Caveira, esta pessoa que estamos querendo apresentar esta tarde. Muitas vezes eu fico pensando no Filho de Deus, aquela coroa de espinhos na sua cabeça, aquela rude cruz nas suas costas, na carne viva, sendo levado pelas ruas de Jerusalém, fora da cidade. E Lucas 23 e 33 diz, e quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Duas coisas que eu gostaria de pensar na morte de Cristo lá na cruz. Número 1, obra salvadora completa, pois ele clamou, está consumado. O preço foi pago. Então esta salvação que nós estamos apresentando aqui esta tarde, custou muito. Custou Deus o seu Filho. Custou o Senhor Jesus Cristo a sua vida e o seu precioso sangue foi vertido lá. O que Pedro disse acerca da morte de Cristo lá na cruz? A sua ressurreição ao terceiro dia, a sua exaltação à destra de Deus. Todos os que nele creem receberão na hora o perdão do seu pecado. Que momento glorioso, que momento importante. Quando o pecador, arrependido do seu pecado, tem os olhos dirigidos à cruz, os pensamentos pensando na morte dele. Que momento quando o pecador está vendo, mas sabe alguma coisa? Lá naquela cruz, Cristo morreu por mim, e o aceitar pela fé já entra na posse da vida eterna. Cristo deu a sua vida lá na cruz, meu prezado ouvinte, para que meu amigo pudesse entrar na posse da vida eterna, para que pudesse ter o perdão do seu pecado, para que pudesse ter certeza de um lugar lá no céu. Que bênção que meu amigo está desprezando esta tarde. Que pecado fazer pouca causa da morte de Cristo, rejeitar Cristo como seu Salvador. Mas diz alguém, mas eu não estou fazendo isso. Então eu pergunto para meu amigo, como é que é a sua atitude para com Cristo? Até este momento não tem rejeitado Ele como seu Salvador pessoal? Até este momento não tem desprezado a morte dele? Que Deus lhes ajude esta tarde a ver o valor da morte de Cristo em seu favor.
Eu me lembro daquela noite sentado lá naquela cadeira. Oh, prezado ouvinte, que momento tão glorioso, quando eu vi, sentado lá sozinho, Cristo lá na cruz, morreu por mim. Me lembro ficar bem relaxada naquela cadeira, bem agradecido, que Cristo morreu por mim e que eu fui salvo pela graça de Deus. Eu não precisava ninguém entrar lá e dizer, agora Greg, tu és uma pessoa salva. Eu sabia. Meu amigo tem tal certeza? Quero mexer com todos aqui neste salão esta tarde. Os salvos e os não salvos. É bom olhar para o alicerce e examinar bem e verificar. Está na rocha? Tem Cristo como seu Salvador. Está tudo bem para a eternidade, porque sabe, na hora de entrar na sombra da morte, a coisa muda. Que momento tão solene quando uma pessoa puxa o último fôlego da vida e partir desta vida para nunca mais voltar. Eu pergunto para meu amigo, escuta, se você não chega em casa esta noite, se a notícia fosse soar, fulano que estava na conferência se acidentou na ida para casa e morreu à beira da estrada, seria bem com meu amigo? Olha, nós não estamos aqui para brincar. É o seu pecado, o seu destino eterno, Cristo como seu Salvador. Diz alguém, pois é, daí estes anos para cá, 42 anos e meio, como é que tem sido? Pois é, escuta, 1 Pedro capítulo 1 e 5, guardado no poder de Deus. Eu quero dizer em terminar, o Salvador que pode perdoar todo o seu pecado agora. Ele toma toda a responsabilidade, guardar você, conduzir você até a glória e apresentar você como uma pessoa salva, uma pessoa santa. Que Deus lhes ajude a examinar o seu caso esta tarde, à luz da eternidade. E se você não tem certeza, o meu desejo que tenha agora mesmo